Olá, estamos aqui para o quinto tópico da lição que nos fala uma alma em risco. Uma alma em risco. A letra A. Aonde Barnabé e Saulo se dirigiram em sua obra missionária e que obstáculo enfrentaram? Atos 13, 4 a 8, você pode ler. Então Paulo e Barnabé, eles passaram por várias cidades ali, pela Seleucia, Chipre, Pafos, e encontraram muitas pessoas, e dentre essas pessoas eles encontraram um mágico e falso profeta chamado Bar Jesus, ou Elimas, né? E estava ali com o procônsul Sérgio Paulo também. Então os apóstolos, eles encontraram algumas dificuldades naquele momento, naquele lugar, para pregar o evangelho. Esse Bar Jesus, que era um falso profeta, ele resistia à palavra de Deus, né? Distorcendo a palavra de Jesus. Enquanto os apóstolos pregavam o evangelho, ele passava ali distorcendo a verdade, né? Falando mal de Deus, falando mal da sua obra. Ele tentava contra a doutrina de Cristo, né? Distorcendo a verdade, com o objetivo de desviar a atenção do procônsul Sérgio Paulo, né? Que estava ali ouvindo a palavra de Deus, estava ficando maravilhado, mas Elimas, que é Bar Jesus, ele estava ali então com o objetivo de desviar a atenção das pessoas da pregação que os apóstolos estavam fazendo. E da mesma forma também ocorre nos dias de hoje, né? Quantas vezes nós pregamos o evangelho e Satanás manda seus agentes distorcendo a verdade, né? Então, nos dias de hoje também não é diferente. Satanás também envia seus agentes para distorcer a mensagem e atrapalhar a obra de Deus. E foi isso que aconteceu então com Elimas ali naquele momento. Ele faz esse trabalho de distorcer a palavra de Deus, né? Colocando em risco a sua própria alma e a alma do procônsul, né? Porque ele tentava então distorcer a verdade e tirar as pessoas ali de perto de ouvir a palavra de Deus, né? Tirar as pessoas da sua conversão para Cristo. Não é sem luta que Satanás permite que o reino de Deus seja estabelecido na terra. As forças do mal estão empenhadas em incessante luta contra os instrumentos indicados para espalhar o evangelho. E esses poderes das trevas são especialmente ativos quando a verdade é proclamada diante de homens de reputação e verdadeira integridade. Assim foi quando Sérgio Paulo, procônsul de Chipre, estava ouvindo a mensagem do Evangelho. O procônsul solicitou a presença dos apóstolos para ser instruído na mensagem que possuíam. E agora as forças do mal, operando por intermédio de Elimas, o feiticeiro, procuravam com malignas sugestões desviá-lo da fé e impedir assim o propósito de Deus. A letra B. Como Paulo repreendeu ousadamente a pessoa que vinha sendo usada pelo inimigo, obtendo assim a vitória para o Evangelho? Atos 13, 9 a 12. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então nós vemos aqui que Paulo repreendeu, né, duramente Elimas, né, Bar Jesus, esse feiticeiro, falso profeta, que estava distorcendo a palavra de Deus, né, que estava atrapalhando a obra da pregação do Senhor, a obra da pregação do Evangelho. Ele o chamou: olha, filho do diabo, quando você vai cessar de fazer essa obra, né? Chamou de forma forte ali, né? Na presença das pessoas, né? Quando você vai parar de perturbar a obra do Senhor, né?
E naquele mesmo instante de repreensão, Elimas recebeu a punição do Senhor, né? Imediatamente ficou cego diante de todos, né? E por algum tempo ele ficou ali tateando. E o procônsul e muitas pessoas que estavam ali viram esse acontecimento, né? E diz a Bíblia aqui que o procônsul ficou maravilhado. Ele realmente agora reconheceu que os apóstolos estavam ali fazendo o trabalho de Deus, né? Que realmente os apóstolos estavam sendo guiados por Deus e que Elimas, o Bar-Jesus, né, era um falso profeta, né? Essa cegueira que aconteceu com Elimas, física naquele momento, representava também a sua cegueira espiritual, né? Porque nessa situação, diz o Espírito de Profecia que ele havia fechado os olhos às evidências, né? Ele sabia que aqueles homens estavam com Deus, os apóstolos estavam com Deus, mas ele, para não perder a sua influência perante o procônsul, estava então atacando a obra de Deus, né? E essa situação então de cegueira também aconteceu, Deus permitiu para que o Bar-Jesus, né, o Elimas, ele se arrependesse também da sua conduta, né? Ele se arrependesse da obra que ele estava fazendo, de atacar os servos de Deus, de atacar a obra do Senhor. Deus permitiu que ele ficasse cego para que ele pudesse repensar a sua vida, né? Rever as ofensas que ele havia causado ao Senhor e que pudesse voltar atrás, né? Se convertendo a Deus também. Então, nessa repreensão que Deus deu ali a Elimas, Deus também estava tentando trazer ele para o seu lado, né? Agora cabia ao próprio Bar-Jesus aceitar ou não Deus, a Jesus Cristo como seu Salvador, né? O feiticeiro que havia fechado os olhos às evidências da verdade do Evangelho, e o Senhor, em justa indignação, fez com que seus olhos naturais se fechassem, excluindo deles a luz do dia. Essa cegueira não foi permanente, mas apenas por certo tempo, a fim de que fosse advertido e se arrependesse, buscando o perdão de Deus, a quem tão gravemente tinha ofendido. A confusão em que havia sido lançado inutilizou suas artes sutis contra a doutrina de Cristo. O fato de andar apalpando em sua cegueira provou a todos que os milagres que os apóstolos haviam realizado foram operados pelo poder de Deus. Então nós vemos aqui o quinto tópico, que Deus nos ajude para entendermos a sua palavra.